vão dormir, eu prometo. Deixa eu colocar aqui. Eu falei para o meu esposo, já, eu queria uma capinha para o tablet. Aí ele falou, já quer gastar dinheiro, tudo é motivo para gastar dinheiro. Aí eu acabei não comprando, aí quando chegou ontem, ele apareceu com essa capinha aqui para mim. Só que a capa é menor do que o tablet. Eu falei, por que não me falou? Ele, queria fazer surpresa, mas aí ficou menor. Mas glória a Deus. Gente, fiquei muito feliz quando a pastora Natália me chamou para estar aqui hoje. Eu me senti muito honrada, com um coração muito alegre. Eu já estive aqui no primeiro Vivas Day. Quem estava no primeiro Vivas Day? Vocês lembram de mim? Porque eu estava completamente diferente. Não tinha passado ainda pela... O cabelo era liso, de alisamento. E aí já mudou. Eu estou vendo muita carinha nova aqui, né? Tinham poucas lá naquele dia. Vocês devem lembrar que eu estava muito nervosa. Hoje eu também estou, mas o Senhor está me treinando. Já estou melhor do que naquele dia, né? Afinal, passaram quase 6 anos, né, desde daquela ocasião. E aí foram muitos processos, muita coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. E talvez você tenha, quem já esteve naquele dia, pode estar com a mesma expectativa do que foi apresentado naquele dia, mas eu quero falar para vocês que hoje vai ser completamente diferente, porque faz parte disso tudo que o Senhor está reconstruindo em mim. E o que Ele deposita na gente, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa fluir de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo em nós. E hoje vocês vão ver um pouquinho disso aqui. Eu sou consultora de imagem, personal stylist, meu nome é Lívia, tá? Para quem está me vendo pela primeira vez. Eu conheço bastante gente da igreja, mas que não está aqui hoje. Mas eu queria dizer que, mesmo não conhecendo, a maioria, quando eu entrei aqui, eu me senti em casa. Tá? Eu nasci e fui criada aqui em Jardim América. Então, aqui já é um ambiente que eu conheço bastante. Hoje eu não moro mais aqui, mas eu me sinto em casa. E a atmosfera, quando eu entrei aqui, era a atmosfera do céu, sabe? Eu fui abraçada, eu fui tratada com tanto carinho pela pastora, por tantas mulheres que estavam aqui. Já recebi vários elogios, que gostaram da minha roupa. Então, muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Eu tenho muito carinho pela pastora Natália. A gente já serviu junto na outra igreja, né, antes dela se tornar pastora. A gente era do mesmo ministério. Então, às vezes, até vocês não vão vir me ver falando pastora Natália, porque é costume, tá? Eu falo Nath. Então, mas a gente já se conhece. Já, vocês também? Então fico mais tranquila. E vocês estão muito lindas com a paleta que foi escolhida, cada uma dentro do seu estilo, mas vocês estão maravilhosas. E eu falei que foi muito processo, né? Porque, trabalhando como consultora de imagem, logo depois daquele ano que eu estive aqui, que foi em 2019, em 2020 eu tive uma perda grande na minha vida, que foi a perda do meu pai. E aí, o luto do meu pai, ele veio marcado por muitos questionamentos. E um desses questionamentos foi sobre a minha profissão. Eu me peguei naquele momento... Eu estou falando muito perto do microfone, que eu estou sentindo fazendo um barulhinho. Eu me peguei naquele momento com a autoestima muito baixa e eu comecei a me questionar. Como que eu vou botar a cara lá na internet, né, onde eu fazia muitos posts, né, sobre moda, sobre tudo isso? Como que eu vou botar a cara lá, falar de autoestima, se eu não estou com a minha autoestima lá no alto, sabe? Eu estava me sentindo uma impostora. Estava me sentindo como se eu não estivesse falando algo que fosse verdadeiro para mim. E aí, nesse processo, eu comecei a ir para os pés do Senhor. E Ele é o único que tem todas as respostas, né? Ele que nos criou, então, Ele tem o nosso manual. Letrinha por letrinha, o propósito que a gente foi criado está lá no manual dele.
E é quando a gente está em dúvida sobre alguma coisa, é para Ele que a gente tem que perguntar. E aí eu fui para o Senhor e falei, Senhor, não estou feliz do jeito que as coisas estão indo, parece que falta alguma coisa. E a minha oração não foi respondida naquele momento, isso foi em 2020. E aí eu segui, né? Mas o tempo inteiro eu sabia que estava faltando alguma coisa. E aí em 2023, eu estava no meu devocional, orando ao Senhor no meu quarto. E aí eu comecei a adorar o Senhor. E eu falei, Senhor, Tu és o maior arquiteto do mundo. Eu falei muitas coisas e uma das frases foi essa. Você é o maior arquiteto do mundo. E aí quando eu falei isso, o Senhor falou assim, Lívia, você também é arquiteta. E na hora, obviamente, eu não entendi nada, nunca fiz arquitetura. E ele falou assim, você é arquiteta de pessoas. E aí eu fui para o dicionário, né, para o Google, né, o dicionário chama Google, para entender melhor o que significava a palavra arquitetura. E lá estava escrito que o arquiteto ele constrói com a finalidade de organizar. E aí eu fiquei ruminando aquilo e o Senhor falou assim, depois, a sua função é reconstruir a casa que eu faço morada. E eu não quero reconstruir essa casa, que você reconstrua essa casa só para o lado de fora. Eu quero que você, pelo meu intermédio, lógico, intermédio do Espírito Santo, reconstrua essa casa, corpo, alma e espírito. E eu sempre amei muito assuntos relacionados à mente, eu sempre li muito sobre isso. E nosso propósito tem a ver com coisas que a gente já gosta e às vezes a gente não se dá conta. E aí, quando o Senhor me falou isso nessa oração, eu já peguei o meu caderninho e ele começou a falar, e eu fui escrevendo. E ali eu reformulei todo o meu trabalho. Hoje em dia, para falar de imagem com alguém, primeiro eu falo de identidade, primeiro eu falo de propósito, para só depois falar de imagem, porque a gente tem que refletir aquilo que verdadeiramente a gente é, porque senão a roupa vai ser só uma roupa. Um acessório vai ser só um acessório. Ele não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. E nem tem o poder de levantar a nossa autoestima. Isso que a gente vê o tempo todo as consultoras de imagem falando, é mentira, gente. Porque se você não tiver com o seu coração tratado, com a sua alma tratada, a roupa não vai adiantar nada. Vai ser só um enfeite. Você vai se olhar no espelho e você vai continuar se sentindo vazia. E aí eu comecei a mergulhar nessa questão, né, de mergulhar no Senhor. Eu entrei no seminário teológico. Eu falei, então, já que o Senhor falou que esse é o meu propósito, eu vou mergulhar fundo nisso, eu vou estudar. E aí eu comecei a me preparar. Porque a gente, às vezes, pensa no propósito só lá na frente. Mas o caminho para o propósito também é o propósito. Então, quando o Senhor nos dá um direcionamento, o Senhor falou para você que você vai ser pastora. Você já tem que se preparar para ser pastora. A gente tem que se posicionar e se vestir. E vestir literalmente, com as vestes daquilo que o Senhor já falou que nós somos. Para a gente materializar no mundo físico aquilo que já está lá no Kairos de Deus. E aí, nessa época que eu estava com esses questionamentos, eu falava para o Senhor, mas eu estou sentindo fútil, eu estou sentindo que não estou cumprindo plenamente. E aí, depois que o Senhor me deu essas respostas, eu entendi que fútil é tudo aquilo que a gente não coloca a propósito. E com isso a gente vai começar falando da beleza. Porque a beleza, ela foi criada por Deus. E aí, quando a gente olha lá para o momento da criação, e a gente vê que Deus fez, né, cada detalhe, quantas espécies de aves ele fez, quantas flores diferentes ele fez. Então, a beleza já estava ali naquele momento. E aí, quando a gente vê deturpações desse assunto, é o inimigo fazendo o que ele sempre faz, pegando o que Deus criou e modificando, né? Mas Deus criou a beleza. A beleza aponta para um padrão de organização, para um padrão de ordem. E isso aponta para uma mente inteligente e criativa que aponta para Deus.
Então, a beleza aponta para o próprio Deus. E, dito isso, a moda também foi criada por Deus. E aí você pode perguntar, Lívia, mas a moda? Eu falei, sim, a moda foi criada por Deus. E a gente vai ler esse texto de Gênesis, esses 3 versículos. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram. Repete comigo. Os olhos dos dois se abriram. E perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Guarda esse detalhe, eles se cobriram. Aí a gente pula para o versículo 21. O Senhor Deus, depois que ele chega e se depara com aquela situação, fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então a gente vê aqui, nesse relato aqui da queda, e é interessante que na mesa a gente estava falando, né, de Gênesis, e eu fiquei quietinha porque eu já sabia que eu ia falar disso. Nessa parte aqui do relato da queda, o homem corre e se cobre com folhas de figueira para se esconder da sua vergonha. Porque naquele momento que o pecado entra, ele conhece algo que ele não conhecia, a vergonha. Os olhos deles se abrem para coisas que eles não tinham percebido antes. Eles se perceberam pela primeira vez nus. E aí, quando Deus chega ali e vê aquela situação, é como se ele estivesse dizendo, olha, você com as suas próprias mãos é incapaz de se cobrir da sua própria vergonha. E aí Deus, com as mãos dele, ele fez a roupa para o homem. Por isso que Deus criou a moda. Ele foi o primeiro designer de todos. Ele vai, mata um animal e faz roupas de pele. E ele veste Adão e Eva. E aqui é muito interessante essa parte, eu amo, porque isso aqui já está apontando para aquilo que ele já está anunciando Jesus aqui. Olha, é o cordeiro que vai ser morto. Ele é o único capaz de que esse sacrifício dele, de um sangue derramado, de um cordeiro, é esse sangue que vai te cobrir de toda a vergonha. É esse sacrifício que vai te cobrir do pecado. E aqui, quando há uma separação, né, entre o homem e Deus, porque o pecado fez isso, o espírito do homem morreu. E quando ele fala, né, quando o Messias vem, quando Jesus vem, ele está restaurando esse espírito que antes estava morto. Por isso que nós, né, depois com a vinda do Espírito Santo, nós nascemos de novo. E aí não há mais separação entre o homem e Deus. Novamente, o homem volta a ter comunhão com o Pai, volta a ter comunhão que antes, né, o homem foi criado para ter lá no Éden, porque nós fomos criados para isso, para a comunhão. E essa comunhão depois é restaurada pelo sacrifício do cordeiro. Então, a gente já aprendeu que não tem nada de errado em a gente falar de beleza, em a gente falar de roupa, porque isso daqui foi criado por Deus. Isso aqui descortinou algo em mim nessa fase que eu estava me sentindo fútil, né? Que eu estava sentindo que, será que isso é propósito mesmo de Deus? Isso daqui foi como escamas caindo dos meus olhos. E aí, o primeiro sacrifício, né, ele veio para a remissão dos nossos pecados. A obra da redenção, que já foi dita aqui, ela é o preço pago pelo nosso resgate. Um preço que foi pago para nos resgatar. E por isso, hoje, nós somos redimidas. Só o Senhor pode nos cobrir da vergonha. Só Ele pode nos justificar. Só Ele pode nos redimir. E Jesus ele foi propiciação e expiação ao mesmo tempo. Quando a gente fala de propiciação, a gente está falando de aplacar a ira de Deus. Jesus foi ele bateu no peito, como se ele estivesse batendo no peito e fala assim, coloque em mim.
Sabe, lança sobre mim a sua ira. Ele estava como se ele estivesse falando para Deus, lança tudo sobre mim, para que não estejam neles. E a expiação, ela é a restauração dessa comunhão, ela é a restauração, é a nossa reconciliação com o Pai. Jesus foi as duas coisas, propiciação e expiação. Por isso que ele é chamado de Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E através dele, agora nós recebemos a nossa identidade de filhas. Né? João 1,12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje nós somos filhas, nós não somos só criatura dele, nós somos filhas de Deus. Essa é a nossa identidade. E aí, tá, mas aí a gente tem o espírito totalmente restaurado, com o Senhor, ele foi reconstruído, nós nascemos de novo, mas e a nossa alma? E o nosso corpo? A nossa alma, ela precisa ser salva todos os dias. É todo dia, de glória em glória. Né? Todo dia a gente está vencendo o pecado, ela continua sendo salva todos os dias. E o nosso corpo? O nosso corpo será glorificado quando Jesus vir buscar a igreja dele. Mas se a gente é hoje tabernáculo do Espírito Santo, ou seja, morada de Deus, é o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus, será que a gente está realmente valorizando esse corpo? Será que a gente está realmente cuidando desse corpo, honrando ele, de acordo com aquilo que ele é? Aqui eu acho que não, porque vocês são muito santas, mas na minha igreja... Na minha igreja tem meninas que vão de cropped. Será que isso é honrar o Espírito Santo? Não precisa responder, é só para, né? Porque às vezes a irmãzinha não usa aqui, mas usa em outros lugares, né? E o nosso papel é honrar ele nessas três esferas, porque ele nos fez nessas três dimensões: corpo, alma e espírito. Ele quer receber honra integralmente. Somos princesas, porque muitas vezes não nos comportamos de acordo com a nossa identidade. E aqui tem esse texto de 1 Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Toda vez que eu me deparo com a palavra tudo na Bíblia, eu paro e penso, porque tudo é tudo. Então, eu passo, será que eu estou mesmo fazendo em tudo? Toda vez que eu me deparo com essa palavra, eu dou uma paradinha, sabe, para refletir. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que a gente seja irrepreensível. Então, é um padrão alto, né, que Ele quer para nós. Mas a boa notícia é que Ele já nos deu condições de vencer. Quando Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós, já é para nos auxiliar a vencer e atingir esse padrão. E aí, quando a gente fala de corpo, né, a gente vai falar mais do corpo, porque é o propósito aqui hoje, não é só roupa, é alimentação, é santidade na área sexual, tá? É atividade física, porque corpo doente não cumpre propósito. Então, a gente tem que estar atento a isso. Poxa, essa comida aqui, será que isso daqui vai me fazer bem? A gente tem que fazer esses questionamentos. Eu, recentemente, né, estou acima do peso e eu, recentemente, comecei a fazer uma mudança radical na minha alimentação. Porque eu falei, gente, não dá para eu falar disso e não estar vivendo. Então, a minha rotina precisa estar de acordo com aquilo que eu estou falando. Né? Eu comecei a praticar exercício físico todos os dias e mudei a minha alimentação, porque a minha alimentação era carboidrato e proteína só, não tinha verdura, não tinha legume, não tinha um verdinho no prato. E agora eu estou com aquele prato colorido, né, que o povo fala que tem que ser colorido. Então, agora meu prato é colorido. Porque isso honra a Deus, o Senhor se agrada disso. E a gente tem que pensar nessas coisas.
E olha o que o Senhor fala em 1 Coríntios 6. Paulo fala, né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha isso, vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E quando ele fala, vocês foram comprados por alto preço, ele já está falando da obra da redenção. Esse versículo aqui é o tema, aqui, redimidas. Porque ele está falando, vocês foram comprados por alto preço. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E outra coisa, se Deus cobriu a nossa vergonha, por que a gente quer ficar sem vergonha usando coisa indecente? Se ele mesmo lá no Éden cobriu a nossa vergonha e depois mandou Jesus Cristo para completar essa obra. E a gente quer viver de forma sem vergonha. Toma vergonha. Cada uma de nós aqui tem um estilo, tem um gosto pessoal, né? Só que o que todas nós temos em comum é que nós devemos refletir o reino de Deus. E todo reino, ele tem uma conduta. O reino aqui, os reinos que existem aqui no nosso mundo físico, eles têm regras de conduta e de vestimenta. Então, por que no reino de Deus a gente acha que pode ser de qualquer jeito? Todo reino tem regras. Olha, essa princesa aqui, ela não pode usar decote profundo, ela deve usar esmalte nude ou bem claro, selfies são proibidas. Ó, a pastora Ana. Saias e vestidos no comprimento dos joelhos, saias e calças devem combinar com as jaquetas e cardigans. Saias e shorts jeans são proibidos e salto anabela é proibido. Aí você pode falar, mas nada a ver, mas aquele ali é o reino dela, tá? A gente tem um reino de Deus. E o reino de Deus também segue padrões. O Senhor também tem padrões para nós. E aí você fala assim, Lívia, mas na Bíblia está escrito que Deus olha o coração. É verdade, irmã, está escrito que Deus olha o coração. Mas aquilo que a gente veste revela o nosso coração. A gente não pode negar que aquilo que a gente veste está comunicando algo. E a gente tem que ter cuidado para a gente não comunicar a mensagem errada. Porque as pessoas estão olhando de nós, esperando o nosso testemunho, e aí vão olhar para a gente de forma indecente, como a pastora falou, no supermercado, aí você está lá, andando com a roupa curtinha, sainha, aí passa alguém que te conhece, não é da igreja? O que a pessoa vai começar a falar? Não é? A gente tem que ter essa preocupação. Querendo ou não, gente, isso é uma verdade irrefutável. A imagem está comunicando algo. Tem uma ciência que estuda isso, que se chama semiótica, tá? Isso é ciência. Tudo em nós está comunicando alguma coisa. E se a gente gasta energia, a mesma energia que a gente gasta para se vestir mal é a que a gente vai gastar para se vestir bem. Então, vamos gastar nossa energia de uma forma correta? Vamos aproveitar, né, a nossa energia, já que a moda comunica, que a roupa comunica, vamos aproveitar para declarar o reino de Deus através dela. E aí, você está comunicando o reino de Deus ou o reino das trevas? Os nossos hábitos revelam aquilo que habita em nós. E a gente está vivendo num tempo, né, que cada vez mais o inimigo tem deturpado, né, essa questão da moda. É homem se vestindo de mulher, homem usando colar de pérola, homem com a unha pintada. Só que as mulheres também não ficam atrás. Tem muita mulher se vestindo de homem. E com a agenda, né, do feminismo, aí fica tudo muito pior, porque ela vai falar, mas eu posso tudo, o corpo é meu corpo, minhas regras. Só que nós, como a gente leu aqui, nós fomos compradas por um alto preço. Nós não pertencemos a nós mesmas, né? Nós temos um dono que pagou por nós, um preço muito alto.
E aqui, imagina que essa irmãzinha aqui é da Simples Igreja. Eu vou mostrar duas mulheres diferentes e vocês vão imaginar que as duas são cristãs. Qual a leitura que você faz dessa mulher aqui? Né? Ela parece uma mulher dona de si, dona das suas escolhas, das suas vontades. Ela não está parecendo, não está ali uma imagem de mulher submissa. Vocês veem isso ali? Não é uma imagem de mulher submissa. Agora olha essa outra aqui. Ela passa uma imagem completamente oposta. De uma mulher submissa. Então, mesmo que ela não seja isso, tá? Porque ela pode se vestir de um jeito que ela não é. Mas mesmo que ela não seja isso, vamos partir desse pressuposto que ela é aqui da igreja. Você vai olhar para ela e vai ler isso. Você vai olhar para a outra e vai falar, sim, essa daí ainda precisa ser tratada, né? Trabalhada em algumas coisinhas. Essa daí está no caminho ainda. Então, é impossível a gente não olhar para a pessoa, bater o olho e fazer um julgamento, porque é inconsciente. Nosso cérebro faz isso em questão de segundos. É automático. Então, o que não convém a gente usar? Como eu disse, o Senhor tem um padrão para a gente. E esse padrão, vocês acreditando ou não, esse padrão está na palavra de Deus. A palavra de Deus, né, é lâmpada para os nossos pés. Então, todas as respostas, até o que a gente deve usar ou não, a gente olha para a palavra e a gente encontra essas respostas. Então, aqui falando do feminismo, ele é um ídolo que coloca a mulher para servir a si mesma. O feminismo, olhando por essa perspectiva, é algo diabólico, porque você está servindo só a si mesma. O que toda feminista tem em comum é o compromisso com a revolução sexual. E um dos impactos da perspectiva feminista é o culto ao corpo, que impacta até mesmo o meio cristão, ao dar espaço para a atuação do espírito de lascívia. E aí, então, qual é o padrão de Deus? Qual é o padrão do reino dele, que ele tem para nós? Porque é esse lugar que a gente quer alcançar, amém? O padrão de Deus é aquele que não escandaliza. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, o que a gente veste não pode de forma alguma escandalizar. Está falando aqui, nesse texto, que ai daquele por quem o escândalo vem. A gente tem que ter esse temor. A gente tem que ter isso no nosso coração. E o maior parâmetro que a gente pode ter para isso é perguntar para o Senhor, olha, você se olha no espelho, vestiu uma roupa, está em dúvida, se olha no espelho. Isso aqui está representando o reino de Deus? Será que o Senhor se agradaria disso daqui? A gente sabe, irmã, responder essas perguntas. Não é possível, a gente sabe. A gente no fundo, a gente às vezes quer usar porque quer ser teimosa. Mas se a gente se fizer essas perguntas antes de sair de casa, a gente sabe qual é a resposta. Então, se olha, será que eu estou... A Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino. Embaixador é representante. Será que essa roupa aqui representa o Senhor? Será que eu estou representando aquilo que eu carrego com essa roupa? São essas perguntas que a gente tem que fazer. Porque senão vai acontecer isso. Virão escândalos por causa daquilo que a gente está fazendo. O padrão de Deus é aquele que é discreto. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca as perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. A mulher discreta é como se ela tivesse um enfeite em seu pescoço. E é o contrário do que a gente pensa. A gente pensa que tem que estar, né, exuberante, com decotão, para chamar a atenção. Só que a palavra diz que a mulher discreta ela tem um enfeite em seu pescoço. E quanto mais discreta você está, né? Porque o padrão de Deus é o oposto do mundo. Quanto mais discreta você está, mais bonita você vai estar. Mais enfeitada você vai estar. Esse é o padrão de Deus.
A gente não precisa se vestir para chamar a atenção de ninguém. A gente tem que chamar a atenção do nosso Pai. O padrão de Deus é aquele que não escraviza. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo que nos domina nos escraviza. Se tem algo que você está usando e você não consegue abrir mão daquilo, aquilo está te escravizando. Se você, eu falei aqui antes, né, de alimentação. Se você está comendo coisa que não está te fazendo bem, você não está conseguindo deixar aquilo, está te escravizando. Então, a gente tem que abrir mão de qualquer coisa que nos escravize, porque em Cristo nós já somos livres. Nele nós somos livres. Se Ele nos libertar, verdadeiramente somos livres. Se você está sentindo que não está conseguindo, você tem que buscar essa liberdade nele, na palavra dele, no conhecimento dele. Porque a palavra liberta. O padrão de Deus é aquele que honra o propósito para o qual foi criado. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto desse texto porque ele começa falando de identidade e termina falando de propósito. Você é a geração eleita, sacerdócio real, isso tudo é identidade. E aí depois ele fala o propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você já saiu das trevas. As trevas não estão mais, não fazem mais parte da sua vida. Então, você tem que honrar o propósito, né? O sacrifício que foi feito. Você tem que honrar cada gotinha do sangue de Jesus que foi ali derramada por você. Eu quero que vocês entendam que a gente tem que ter muito essa clareza dentro de nós, a questão da honra. A presença de Deus, gente, é tão maravilhoso quando você pensa, né, que o próprio Deus, porque lá na criação já estavam presentes, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três já estavam lá. E aquele mesmo Deus que fez parte da criação, hoje Ele está habitando dentro de mim. O Espírito Santo de Deus, gente, que estava lá quando todas as coisas foram criadas. Ele está hoje dentro de mim. Olha a grandiosidade disso. Não é pouca coisa, gente, é muito. E a gente precisa ter, sabe, essa consciência. O Senhor quer trazer consciência para nós daquilo que nós somos. Porque quando a gente entende aquilo que a gente é muito mais fácil fazer qualquer coisa. Eu faço porque eu sou. É consequência. O padrão de Deus para nós é aquele que não desperta a cobiça. Mas alguém pode perguntar, por que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que eu sou criticado se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu, procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. A gente tem uma responsabilidade com o outro. Eu vou confessar algo para vocês. Eu falei do cropped e foi a última coisa que foi liberta em mim nessa questão do vestuário. Eu não gostava de decote, eu não gostava de roupa curta, mas eu gostava daquele fiozinho de barriga, mesmo não sendo sarada. Eu gostava daquele fio, aquele dedinho assim, do cropped aparecendo. Não era aquele que vinha aqui em cima, não, porque nem tinha corpo para isso. E isso foi a última coisa que realmente eu entendi, que saiu do meu guarda-roupa. Por quê? Porque eu pensava assim, eu não estou fazendo mal a ninguém. O que tem? E quando eu li esse texto aqui, que acontece isso, a gente lê
sempre a Bíblia, e tem textos que a gente nunca leu sobre uma ótica por determinado assunto. Então, aqui está falando de comida, então eu nunca tinha olhado para ele pensando em roupa. E quando a gente está procurando por um assunto, tudo que a gente lê vai fazer a gente pensar naquele assunto. E aí, quando eu me deparei com esse texto, num dia que eu estava criando um material para um café que eu faço lá em casa para mulheres, eu me deparei com esse texto e eu falei, gente, era eu falando aqui no início. Eu falava assim, por que a minha liberdade deve ser diminuída por causa da consciência dos outros? Era eu falando por causa do cropped. Por que eu tenho que diminuir a minha liberdade porque falam que a barriga é sensual? Porque, de fato, gente, a barriga é uma área sensual no nosso corpo. E a gente tem uma responsabilidade, sim, se a gente dispersa a cobiça no outro. A Bíblia está falando que a gente tem essa responsabilidade, sabe? Não é um homem falando, é a Bíblia que está falando que a gente tem responsabilidade. Se o outro está pecando por causa daquilo que a gente está despertando nele, a gente tem uma responsabilidade. E isso aqui me fez entender, não, realmente. Aí tinha ainda alguns croppeds lá, eu falei, não, isso aqui é fogueira. Isso aqui não serve mais. E eu até compartilhei isso lá nesse dia com elas, porque tem coisa que a gente fala, não é nada demais, mas a gente precisa, a gente não pode olhar só para nós mesmos, a gente tem que olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão. Sabe? Pergunta para qualquer homem se ele não fica ouriçado quando vê uma barriguinha de fora. Eles ficam, gente. Então, o seu decote está causando algo em alguém, a sua mini saia está causando algo em alguém. A gente precisa se vestir com decência. Tem um outro texto sobre esse da cobiça que eu botei aqui. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. E ele fala aqui, ó, nem fazer qualquer outra coisa. Não é só sobre comida que ele está falando, é sobre qualquer coisa que a gente faz que leva o outro a cair. Aqui eu acho que desconfigurou um pouquinho na hora que mudou. Eles ajustaram, porque esse telão é enorme, né? E aí eles tiveram que ajustar um pouco os slides. E aqui estava falando justamente da barriga, que é um ponto de sensualidade. O cropped também, tomara que caia. Né? Por que você vai usar um negócio que o nome já é tomara que caia? Você quer que caia? Você quer mesmo que caia? Eu estou pisando na minha calça. Roupa de treino fora da academia. Gente, roupa de treino é para usar na academia. Aquilo ali está marcando seu corpo inteiro. Para um homem, quando ele olha para você com aquela roupa, é como se ele estivesse olhando nua. Não é para passear no shopping com a roupa de treino. Não é para ir para o supermercado com a roupa do treino. Se for, coloca um tecidinho aqui amarrando em cima, né? Para não parecer o capo do Fusca, não aparecer, né? Porque é indecente, gente. Está marcando tudo ali. O propósito da roupa é quando você está lá malhando, porque aquele tecido ali vai aderir o suor, é para aquele local específico. Não é para você passear, não. Decote profundo. E aí eu vou até puxar aqui dessa parte, porque eu coloquei ali que revela insegurança e baixa autoestima, porque muitas das coisas que a gente usa, assim, quando é para chamar atenção, coisa indecente, na verdade é um problema que está na alma. É algo na alma que você está querendo, de alguma forma, compensar ou chamar atenção, e aí aparece no corpo, mas aquilo é algo na alma que precisa ser tratado. A mulher que mostra demais o corpo é uma mulher insegura, que, na verdade, acha que o valor dela está no corpo. Ela não sabe o verdadeiro valor que ela tem. E aí ela coloca, né, coisas bem chamativas para se sentir olhada, valorizada, admirada. Provavelmente ela não recebeu palavras de afirmação em casa dos pais dela. E aí ela precisa, para se sentir amada, andar dessa forma.
E a gente vai entrar agora na alma, porque eu comecei falando, né, aqui, o Senhor falando comigo que era corpo, alma e espírito. A gente começou a palestra falando da parte espiritual, quando o Senhor nos cobre da nossa vergonha. E a gente passou sobre o que não usar, e agora a gente vai falar um pouquinho da alma, porque, como eu falei, isso tudo reflete nas escolhas que a gente faz. E complexo de inferioridade. Tem que voltar aqui. Complexo de inferioridade e baixa autoestima é quando a gente não se enxerga à altura daquilo que somos. O Senhor já nos fez filhas, já colocou uma coroa na nossa cabeça, porque se Ele é rei, nós somos princesas, não é isso? Ele diz que somos embaixadoras do reino, representantes do reino dele. Já nos redimiu de todo pecado e a gente, às vezes, não sabe ainda que a gente é. Feridas na nossa alma faz com que a gente tenha essa dificuldade de acessar essa plenitude desse amor de Deus. E aí a gente tem esses complexos de inferioridade, baixa autoestima, e a gente tem dificuldade de saber a nossa identidade em Deus. A gente precisa se enxergar à altura de quem somos. Lá em Números, livro de Números, no capítulo 13, fala de quando o povo foi reconhecer a terra, os espias, né? E 2 voltaram com um relatório super positivo e 10 voltaram achando que eles eram muito pequenos diante daqueles gigantes que estavam lá, falando que eles pareciam como se fossem gafanhotos. Deus já tinha dado algo para eles. Aquela terra já era para eles possuírem, mas eles ainda, mesmo com Deus favorecendo eles, mesmo com Deus estando do lado deles o tempo todo e provando isso o tempo todo, eles ainda se sentiam como gafanhotos. Olha como é sério, como que esses complexos fazem com que a gente deturpe completamente a imagem que nós temos sobre nós mesmos. A gente tem que orar a Deus, pedir muito para o Espírito Santo, trazer a revelação real, se você ainda não tem. Porque, gente, falando assim, parece fácil. Tá escrito aqui que eu sou nova criatura, tal, mas essa verdade, ela precisa entrar em nós, ela precisa ser parte de nós. Ela precisa, arder dentro de nós. A gente precisa sentir verdadeiramente que a gente é isso. E se você não sente, você precisa declarar. Porque Deus já disse que a gente é, mas à medida que a gente declara, a gente também se torna. A gente traz para a realidade aquilo que já está lá, que no mundo espiritual, a gente já traz aqui para o nosso Cronos, a gente vai declarando, até que a gente se perceba daquela forma, até que a gente se veja daquela forma. Eu falei aqui no início, se Deus falou que você é pastora, né, vai estudar, vai já se preparar para isso. E a gente precisa visualizar que a gente é. Eu já vou me arrumar como pastora, eu já vou falar como pastora, eu já vou me perguntar hoje quem que eu posso aconselhar, quem que eu posso ajudar, para quem que eu posso mandar uma mensagem, para quem que eu posso hoje consolar. Você já vai começar a fazer aquilo que o Espírito Santo já falou que você é. Para você trazer a realidade, aquilo que já está lá no Cronos de Deus. A gente precisa materializar isso com as nossas declarações, com aquilo que sai da nossa boca. Crenças limitantes, tem tudo a ver com isso que a gente está falando de declarar. Porque a crença limitante são interpretações subjetivas da realidade que se tornam padrões mentais automáticos. São estruturas neurais que vão se formando de acordo com aquelas crenças erradas que foi lá desde a nossa criação, da nossa criação, que eu falo não de Deus, da criação dos nossos pais. Coisas que eles falaram, às vezes, para a gente, que geraram crenças que não são verdadeiras, que não estão de acordo com aquilo que Deus fala. E a gente precisa, aqui em Provérbios até fala, porque como imagina em sua alma, assim ele é. A gente precisa imaginar isso que está na palavra de Deus. A gente precisa falar.
Aquilo que você imagina sobre você em sua alma, você é. E isso serve tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Se você se acha pequeno demais, infelizmente, você vai acabar tendo atitudes de alguém que é pequeno demais. Então, à medida que Deus fala, você é isso. Deus falou com você, você é isso. Ó, Lívia, você é arquiteta de pessoas. Então tá. Então eu vou já me enxergar dessa forma. Então, eu vou já me posicionar nesse mundo dessa forma. Com as minhas atitudes, eu preciso já. Mesmo que muita coisa em mim ainda esteja passando pelo processo, porque tá. Todos os dias tá. E é justamente porque ele disse isso, é que tá. Porque a gente para fazer algo que Deus nos aponta, a gente precisa ser tratada nessas áreas, nessas crenças que nossos pais já criaram em nós. Isso precisa ser trabalhado para que a gente consiga refletir a glória de Deus. Porque como que uma pessoa doente vai curar alguém? A gente precisa ser todos os dias ali cuidado por Deus, passar, como a pastora disse, pela prensa, para que ele extraia o melhor óleo de nós. E a gente vai ser, todos os dias a gente precisa se submeter a esse processo, aceitar o processo. E crença limitante é isso, ó, quando você falando de roupa. Meu estilo não tem solução, eu não tenho bom gosto, não tem nenhuma roupa que fique bem em mim. Quem nunca falou isso? Eu só vou me sentir bonita quando eu emagrecer. Você tem que falar assim, olha, o corpo que eu tenho hoje é esse. Eu ainda não emagreci. Mas hoje eu vou fazer o meu melhor com o que eu tenho. E vou também trabalhar para que amanhã eu esteja melhor do que hoje. É isso que você tem que trocar. As frases que são negativas, você tem que trocar. Ferida por promessas não cumpridas e necessidades não supridas na infância. Além de compulsão alimentar, gera padrões excessivos de consumo, como forma de compensação. Aquela pessoa que nunca está satisfeita. Não tem roupa para ir nesse lugar. E compra. Por quê? Porque ela teve uma falta. Teve algo que não foi suprido nela quando ela era jovem, quando ela era criança. E aí ela precisa o tempo todo tentar compensar isso. Gente, todas essas feridas que eu estou falando aqui com você, eu não vou falar que eu tenho, porque a gente não pode falar essas coisas. Eu tô vencendo todos os dias, vou falar assim. Todas elas, por quê? Eu vim de uma casa totalmente disfuncional, totalmente. Sabe, de pais que valorizavam mais o tempo na rua do que o tempo com os filhos, de bebida, muita bebida, de traições. Meu pai traía a minha mãe com cada mulher na esquina que ele encontrava. Então, já vi brigas com faca, briga com garrafa. Eu, criança, entrava no meio dessas brigas para tentar separar. Era totalmente disfuncional a minha casa. E quando a gente cresce nessa realidade, essas coisas ficam em nós. A percepção de amor a gente não tem. Nossa mãe, ela nos ama do jeito dela, mas às vezes a criança não percebe que está sendo amada. E quando a gente não percebe que está sendo amada, a gente tem dificuldade de perceber o amor de Deus. Infelizmente. A gente não tem essa percepção de que, sabe, de que é aceito. Você está num grupo e você não sente que você é aceito. Né? Que é a rejeição que a gente também vai falar. Todas essas feridas são causadas por isso. A gente precisa falar, Senhor, eu fui criada nessa condição, mas o Senhor tem uma vida nova para mim. O Senhor já pagou o preço. O Senhor já me libertou. E eu preciso tomar posse dessa liberdade. Eu preciso tomar posse disso. Me trata. E aí, se prepara, porque vão acontecer muitas situações para te tratar. E não vai ser gostosinho, não vou mentir. Não é gostoso ser tratado. Dói muito. Mas é para o nosso bem, é para que a gente viva a plenitude do propósito de Deus. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que se eu perguntar quem quer viver o propósito de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas todo mundo aqui quer passar por processo? Todo mundo aqui quer ser esmagado? Todo mundo quer ser espremido, passar por situações que você vai ser testado mesmo?
Ninguém quer. Mas a gente precisa. Por causa dessas raízes que estão na nossa alma. Ferida por rejeição e ferida gerada por críticas excessivas pelos pais. Gera necessidade de aprovação. Por quê? Você não sentia que tinha aprovação dos seus pais. Você se sentia rejeitado, você não recebia palavras, né? Aquele, oi, meu filho, parabéns. Você não recebia isso. Você muitas vezes não recebia um colo, não recebia um abraço. Você se sentia rejeitado. E eu falo que isso é uma percepção, porque, gente, se eu perguntar para minha mãe se ela me amava, com certeza. Se eu perguntar para o meu pai, ele não está mais vivo, né? Perdi na pandemia, mas se eu perguntasse, com certeza, filha, te amo. Certeza absoluta. Só que naquela época, a percepção de uma criança era de não amor. Era uma percepção de alguém que tinha que cuidar de tudo sozinho, eu tinha que cuidar. Eu era a irmã mais velha. Já que eles não tinham, entre aspas, na minha visão, a responsabilidade que eles deveriam ter, eu tomava o papel de mãe muitas vezes para ter que cuidar deles. Então, era algo assim, de não perceber aquele amor. De não perceber, eles estavam me amando do jeito que eles conseguiam. Porque a gente tem que entender que os nossos pais também são pessoas que foram feridas. Se a nossa criação foi difícil, a deles provavelmente foi mais difícil que a nossa. Muito provavelmente. Deixa eu só beber um golinho de água, que minha boca está seca. E a gente é muito bom, né, em condenar os outros e querer misericórdia para nós. A gente aponta dedo para os nossos pais. Você fez isso, você fez aquilo, você não me amou, você não me defendeu. Mas quando a gente vai para Jesus, quando a gente erra, a gente quer misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. É assim que a gente fala. Mas por que a gente não olha para os outros com essa mesma misericórdia? Por que quando são os outros que erram com a gente, porque a gente não olha da mesma forma? A gente precisa ressignificar a nossa história. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso, mas era o melhor que ele podia fazer naquela situação. Ele estava fazendo o melhor dele. Vocês podem ter certeza, gente, que eles estavam fazendo o melhor que eles conseguiam. Ferida causada por abandono. Afeta as crenças de identidade e de merecimento. E, consequentemente, a pessoa tem dificuldade de se amar, de perceber o amor do outro. Compromete o autocuidado. Uma pessoa que não se ama, ela não vai se cuidar. Né? Para quê? Para que eu vou me cuidar? Para que eu vou levantar hoje e pentear o cabelo? Para que eu vou tirar o pijama? Para quê? Ah, passou, então. Eu não li abuso, não? Tá. Só a palavra. Eu pensei que tivesse pulado o slide, mas foi só a palavra. Por abuso, né? E eu tenho certeza que... com certeza, né, gente? Não vou expor nenhuma pessoa aqui. Que muitas aqui nesse lugar sofreram abusos. Eu sofri. E não foi um nem dois, foram vários. Foram vários. E o mais engraçado, que eram por pessoas que minha mãe colocava dentro da minha casa para cuidar de mim. As pessoas que deveriam estar cuidando de mim, estavam abusando de mim. E minha mãe não sabia de nada. Eu posso culpar minha mãe? Não, ela não sabia. Ela colocou lá porque ela precisava trabalhar. E aí ela colocou alguém para tomar conta. Teve gente que era parente. Tá? Primo, prima, parente. Gente que... Entendeu? E isso faz com que a gente perca o auto-amor. A gente não consegue se cuidar da forma como deveria. Muitas pessoas... são compulsivas no sentido alimentar, né, compulsão alimentar, por causa disso, de abuso. Vocês sabiam? E o que a palavra diz para a gente, né, que a gente tem que ser transformado na nossa mente.
eu costumo falar lá, né, depois que o meu trabalho foi remodelado pelo Senhor, por favor, gente, me sigam, que eu falo muito de metanoia, né, essa mudança de mente que a palavra fala, porque é só a palavra que pode mudar os nossos pensamentos, é só a palavra que pode mudar essas estruturas neurais que foram formadas em nós por causa de abuso, de abandono, por causa de falta de amor. Só a palavra que pode mudar isso. Só a palavra que pode trazer esse amor de volta para a gente. Só ela que pode nos levar de volta ao nosso plano original. E só ela que vai nos levar para um lugar onde não tem mais nenhuma dor. O Senhor quer mudar, sabe? Mentalidades aqui nesse lugar. Antes eu até falei com a pastora que eu tinha um material que eu achava que era para hoje. Mas o Senhor falou assim, não, Lívia, eu quero ir mais fundo. Eu quero em lugares que só elas conhecem. Eu quero tocar lugares que só elas sabem. E eu falei, tá, amém, Senhor. Talvez eu vou quebrar muitas expectativas, né? Porque elas estão esperando, porque da outra vez eu ensinei coloração pessoal, eu ensinei como descobrir o tipo de corpo, eu ensinei coisas práticas, assim, né? Foi muito diferente. E elas devem estar esperando coisas desse tipo. Só que o Senhor falou, não, eu quero tocar fundo. Esse dia já estava marcado na agenda dele, era isso que ele queria fazer. Era isso que ele queria falar. A gente precisa estar comprometido com... Eu não pedi tanto para Deus, Senhor, não é isso, está faltando alguma coisa. Ele me deu. E aí, agora que ele me deu, eu vou falar de outra coisa? Né? Qual o sentido? A gente precisa ser fiel com aquilo que o Senhor está depositando dentro de nós. E eu senti muito forte de falar sobre isso com vocês. Nath, a gente consegue chamar alguém daqui? Os neurocientistas, né, descobriram a neuroplasticidade. E é engraçado, né, que eles descobriram agora, mas a Bíblia já tinha descoberto há muito tempo. Né, que a gente pode criar, a gente pode mudar a nossa mente. Esse texto fala sobre isso, mudar a nossa maneira de pensar. A gente tem essa capacidade de trocar essas verdades, de trocar essas crenças erradas por outras crenças, através da neuroplasticidade. O nosso cérebro ele pode ser reconfigurado. E a palavra de Deus é o melhor lugar para fazer essa reconfiguração. Ao olhar para ela, você conhece a Deus. E a conhecer a Deus, ele aponta para quem você é. Ele faz você se ver da forma como ele te imaginou. Como ele te criou lá, tipo... Desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe, ele já tinha te escolhido. Olha que coisa tremenda. Ele já te escolheu antes mesmo de você ser formado. Ele já tinha um propósito para você. O propósito ele já existia antes de você. A gente acha que a gente nasce, depois é um propósito. Não, o propósito existia e ele te criou para esse propósito. Ele te criou para algo específico. E mulheres aqui que eu tenho certeza que têm anseios em descobrir. Eu quero saber, Senhor, para que eu fui criada. Eu quero saber, Senhor, qual é o meu propósito. Pergunta para o dono do manual. Pergunta para ele. Ninguém melhor do que ele para falar para você. E são nesses momentos, a sós com ele, que você consegue ouvir a Deus. Eu falei do caderninho. Gente, pega um caderninho, anota o que Deus está te falando. Sabe, às vezes, lá na frente, você vai entender, você vai pegar aquele caderninho. Caramba, Deus tinha me falado isso. Porque tem coisas que, se a gente não anota, no nosso dia a dia se perde. Então, anota, o Senhor me falou isso. O Senhor me revelou isso. E muitas vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Não é, gente. Anota. O Espírito Santo fala conosco por impressão no Espírito. Essa coisa que a gente chama de intuição é impressão no Espírito. É o Espírito Santo falando com a gente. Então, vai escrevendo. O Senhor me falou isso hoje. Não deixa de fazer o devocional de vocês. Comunicar quem você é na perspectiva de Cristo comunica quem Ele é, porque fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Uma crença limitante que muita gente fala
é que crente é brega, né? Eu repreendo isso em nome de Jesus. Crente é quem falou, porque eu não sou... Brega é quem falou, porque eu não sou brega. Então, eu repreendo isso. Gente, breguice não é sinônimo de decência. Então, não são coisas sinônimos. É possível você ser totalmente decente. É possível você se vestir de forma honrosa e não estar brega, estar bonita. Estar elegante. Estar dentro daquilo que você gosta, daquilo que combina com você, que combina com a sua identidade. E uma coisa que eu quero falar muito aqui para você, gente, não se compara com o outro. Não é porque a pastora está linda, mas não é porque ela está com esse vestido que esse vestido vai ficar bom em você. Não é porque que eu estou com essa roupa que essa roupa vai ficar boa em você. Sabe? Cada uma tem um estilo, cada uma tem um formato de corpo. Cada uma tem um gosto. Para de querer fazer tudo igual a outra pessoa. Ai, ela sabe cantar tão bem, por que eu não sei? Olha, se eu chegasse aqui e quisesse falar igual a pastora Natália, gente, que catástrofe que ia ser. Ia ser horroroso, porque eu não falo assim, não tenho essa voz, que ela é um trovão, né? É um trovão, pastora, mas eu não tenho isso. Como que ia ser? Não dá. E Deus te usa do jeitinho que você é. Às vezes ali, ó, na individualidade, você com ela, você vai causar um efeito nela com as suas palavras que outra pessoa aqui em cima não ia causar. Então, dentro daquilo que o Senhor depositou em cada uma de nós aqui, cumpra o seu propósito, viva o seu propósito. O Senhor colocou algo no meu coração, o Senhor me fez lembrar dessa pessoa. Gente, preciso falar com essa pessoa, fale. Não fica retendo coisas, não fica aguardando coisas. Fluam. O Senhor tem grandes coisas para fazer nessa igreja, gente. Vocês brilham, daqui de cima eu vejo coroas. Essa igreja aqui, vocês não se alimentam de leitinho, vocês se alimentam de palavra sólida. O Senhor tem muita coisa para fazer em vocês, através de vocês. Então não se comparem com o outro. Não queira o que é do outro. Corre para os pés do Senhor e pergunta para Ele. Senhor, o que é? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor pensou quando me criou? Ele vai revelar, gente. Ele vai falar. Eu quero passar um vídeo. Dá para passar por aqui o vídeo normal? Dá? Ele é curtinho, tá? Então tem que prestar atenção desde o primeiro segundo, senão perde. Quero passar esse vídeo para vocês. Deixa eu ver se está no volume. Eu acho que não está do início, não. Agora tá. A dor, ela não precisa ser carregada adiante. Esse legado de dor precisa acabar em você. Declara, acaba em mim. Troque a autocomiseração pela gratidão. Fala para Deus, Senhor, eu passei por tudo isso, mas eu estou de pé. Eu fui resgatada, eu fui redimida. Se enxergue, amada, da altura do sangue de Jesus, de acordo com o preço que você foi comprada. Se enxergue a altura desse preço, porque ele foi muito caro. A dor precisa acabar em você. Não leva isso para a próxima geração. Amém? A Bíblia fala em Salmos 27:10, para encerrar. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Eu quero, para encerrar agora, orando por vocês. Eu posso, pastora?
Fecha seus olhos, inclina sua cabeça. Pai, obrigada por essa tarde, Pai. Obrigada por esse dia que o Senhor marcou na sua agenda, Pai. Obrigada, Senhor, pela lista, Senhor, porque quando o Senhor fez essa lista, o Senhor colocou o nome de cada mulher que está aqui presente, Pai. O Senhor colocou o meu nome, Senhor. Já estava, Senhor, escrito, Pai, que nesse dia nós estaríamos aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que já recebemos neste lugar, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua obra de redenção, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Muito obrigada pelo teu alto preço, Senhor. Pago por mim, Senhor. Pago por nos dar vida, Pai. Pago, Senhor, com sangue, Senhor, derramado de alguém que era santo, Pai. E que tomou, Senhor, sobre ele, Senhor, todos os nossos pecados. Toda a nossa dívida ele pagou, Senhor. Portanto, Senhor, abre os nossos olhos, Pai, para que a gente possa, Senhor, viver, Deus, à altura daquilo que o Senhor tem para nós, de acordo com aquilo que o Senhor sonhou para cada mulher aqui neste lugar, Pai. Que nenhuma delas, Pai, se sintam diminuídas. Que nenhuma delas se sintam menores do que verdadeiramente são, Senhor. Revela, Senhor, a tua identidade para cada mulher aqui presente, Pai. Revela o teu amor, Pai. Abraça com o teu espírito, Senhor. Abraça com o teu sangue, Senhor. Abraça com o seu doce amor, Deus. O teu amor, ó Deus, que vê, Senhor, as nossas entranhas, Pai. O seu amor, que seu amor vem agora como um bisturi, Senhor. Indo naquele lugar que só elas sabem, Pai. Naquele cantinho que só elas sabem que precisa ser sarado, Pai. Vai agora, Senhor, e faça, Senhor, a cirurgia que só o Senhor pode fazer. Que nenhum médico pode fazer, Pai. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Traz cura neste lugar, Pai. Traz restauração, Pai, neste lugar, Pai. Que mentes sejam renovadas, Pai. Que elas saiam daqui pensando completamente diferente, Senhor. Se enxergando completamente diferente. Que elas tenham a revelação, Senhor, ao longo dessa semana. Daquilo que elas verdadeiramente são, Pai. Que esse dia seja um marco, Senhor, na vida delas. Que elas venham, Senhor, dar testemunho desse dia, Senhor. Que elas possam olhar lá na frente, Pai. Quando estiverem cumprindo, Senhor, a plenitude do propósito delas. E elas possam lembrar. Naquele dia o Senhor falou comigo. Naquele dia o Senhor me tocou. Naquele dia o Senhor fez algo diferente. O Senhor mudou a minha mente. Que elas possam, Senhor, testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor já tem feito nelas, Pai. E que elas possam ser boca de Deus por onde elas passarem. Que elas possam ser mulheres que curam, mulheres que restauram, Pai. Porque aquilo que o Senhor faz, aquilo que a gente passa, Senhor, o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até as coisas ruins que nos aconteceram, Pai. O Senhor faz colaborar, Senhor, para o nosso propósito. Até as coisas ruins, o Senhor faz trabalhar, Senhor, para que a gente possa, Senhor, abençoar outras pessoas. O Senhor nos capacita a abençoar outras pessoas com aquilo que um dia nos feriu. Porque o Senhor tem um padrão completamente diferente do que o padrão desse mundo. Obrigada, Senhor. Nós não queremos mais ter pena de nós mesmas. Olhar para nós, Senhor, com peninha. Não, Senhor. Nós fomos resgatadas. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai. A única forma, Senhor, de retribuir, Senhor, é esse amor, Senhor. É viver na altura dele, Deus. Então nos ajuda, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, Pai. Pai, continua conosco, Pai. Até o encerramento, Senhor, desse dia, Senhor, desse Vivas Day, Pai. Abençoa, Senhor, a palavra que ainda vai ser trazida aqui, Senhor. Para que a sua obra seja completa em nós. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Quem foi abençoado aí? Amém?
Glória a Deus pela sua vida, Lívia. Muito feliz, viu? A Lívia é uma amiga, como ela falou, né? A gente já ministrou muito louvor junto, né? E ela sempre foi intensa, assim, gente. Ela era aquele... Ai, olha, é tão lindo. E algo que a Lívia falou que me marcou é exatamente a gente ser quem Deus nos fez ser. Porque... Pode ficar. Porque quando a gente não é aquilo que Deus nos programou para ser, a gente não é ninguém, porque a gente não consegue ser outra pessoa. A gente não consegue ser outra pessoa. É por isso que é uma isca do diabo mesmo, a concorrência, a competição. Você não se amar e não se valorizar é uma isca do diabo, porque você está abrindo mão da identidade que Jesus conquistou a preço de sangue para você e para mim. Isso é muito, muito, muito real. Quando eu comecei a pregar, e eu nunca imaginei que eu fosse pregar, toda vez que eu descia do púlpito, eu ficava, Senhor, mas eu gritei muito. A Lívia estava falando do trovão. Jesus, mas eu gritei muito, cala a minha boca, Senhor. Eu ficava com peso. Teve uma vez que para melhorar, eu desci aqui do altar. Aí veio uma irmã falar comigo. Você pregou bem, mas você grita muito. O diabo é muito sujo, queridas. Ele é muito sujo. Eu guerrei muito, muito e muito pela minha forma de pregar. Só que eu entendi, eu tinha uma decisão no meu coração, não abro mão de viver tudo que Deus tem para mim. E eu falei, eu desisti de guerrear contra mim. Por quê? Porque eu entendi que é dessa forma que Deus me usa. E sabe o que Deus tem falado comigo e trouxe de novo no meu coração? Que para um Judas na mesa tinham quantos? Pedro, João, Lucas, Mateus, quantos? Para um Judas. Para de olhar para Judas. Judas não tem poder para afirmar quem você é. Deus já disse quem você é. E tudo que Deus precisa já está dentro de você para cumprir o que Ele programou. Porque Ele deu o manual, como a Lívia falou. Viver o manual de outra pessoa é não funcionar. É escangalhar. Porque um liquidificador nunca vai ser uma panela. E um micro-ondas nunca vai ser uma geladeira. Como eu sempre falo, tem panela de pressão querendo fazer pipoca, tem pipoqueira querendo fazer feijão. Não dá certo. E por isso que a gente vê tanta gente hoje no mundo triste, com pânico, com depressão. Por quê? Porque não funciona. Nós somos de fábrica. A gente tem um fabricante. A gente tem um criador. Você nasceu para funcionar. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Lívia? Obrigada, Jesus. Estou muito edificada pela sua vida. Estou muito feliz pelo seu crescimento. Muito feliz, tá? Como você cresceu na palavra, como você cresceu na revelação. Eu percebo unção sobre a sua vida. Prossiga, porque Deus vai te levar a lugares de muito longe. Tá? Eu imagino as guerras que você não lutou para você estar aqui. Com você mesma dentro de você. Eu consigo enxergar isso. Mas não para. Um dia você vai subir aqui e você não vai nem perceber que você está falando. Você vai chegar nesse lugar. Tá? Você é uma guerreira. Não desista. Tem muita gente para você ganhar para Jesus. Do seu jeitinho. E Deus vai cada vez mais te empossar de poder, de unção e de capacidade. Tá bom? Não vai não, não vai ainda não. Não vai ainda não. Fê, cadê?
A gente tem uma lembrança, um carinho, um chamego para a Lívia, por ter nos abençoado. A Lívia veio de longe para estar conosco. Ficou muito feliz quando eu convidei ela, né? Ficou tão feliz. Eu estava orando. E até ela falou, Nath, você não fez nenhum outro Divas Day, né? Porque a gente fez o primeiro ano da igreja, depois a gente não fez mais. E eu falei, não, eu não te chamei os demais anos, porque não teve. E o ano passado, Deus falou comigo em setembro que era para fazer, no 2025. E foi uma honra realmente ter você aqui com a gente e ver tudo que Deus está fazendo. Amém? Recebe aqui uma lembrança nossa, um chamego, tá? E aqui é o caderninho. Esse está personalizado. Eu não sei se você lembra, lá na 17, Deus já tinha nos dado a direção. Toda pessoa que vem na igreja, que é visitante, ganha um caderno desse. E quando eu cheguei, a Thaísa, a barriguda, ela falou assim, ai, Nath, esqueci meu caderno para anotar. Porque aqui na igreja a gente tem essa cultura de anotação. Então, quando você falou da anotação, eu fiquei feliz, porque essa é a identidade que a gente imprime aqui na igreja. Então, por isso eu estou testificando justamente por isso, porque eu falei, ai, Jesus, e eu ainda falei com a Thaís, eu vou falar lá na frente, para quem quiser um papel, uma caneta para falar, que eu trouxe um caderno, para poder anotar a palavra. E acabou que eu esqueci na correria. E aí o Espírito Santo trouxe a Lívia para poder falar da anotação. Olha a importância, né? Então, é de Deus, tá? É de Deus, que o Senhor te abençoe e continue aí sendo com você. E vamos embora, a gente está junto, tá? Bem? Tá liberado? Tá? Gente, agora a gente vai... Ah, que delícia! Oh, meu Deus! Ai, que delícia as garotinhas, gente, da cozinha. Glória a Deus. Deus é bom. Pode? Tá. Hã? Pode aproveitar. Então, meninas, desculpa aí o código, tá? É que a gente é de verdade, já falei, não tem edição, é tudo